Capítulo 7º. Da Política Rural. Artigo 246. Compete ao município manter, em cooperação com o Estado, as medidas previstas no artigo 184 da Constituição Estadual, bem como: alínea A. Estimular a efetiva exploração agrícola das terras que se encontrem ociosas, subaproveitadas ou aproveitadas inadequadamente. Alínea B. Compatibilizar a ação na área agrícola através de diretrizes e metas, que visem o aumento da produção, atendendo-se à demanda interna do município, bem como a comercialização dos excedentes. Alínea C. Atender preferencialmente aos mini e pequenos produtores rurais. Artigo 247. Caberá ao município: inciso 1º. Orientar o desenvolvimento rural mediante zoneamento agrícola. Inciso 2º. Orientar e fiscalizar a utilização racional dos recursos naturais, compatíveis com a preservação do meio ambiente, especialmente quanto à proteção do solo e da água. Inciso 3º. Manter um sistema de defesa sanitária animal e vegetal. Inciso 4º. Criar programas especiais para fornecimento de energia, de forma favorecida, com o objetivo de amparar e estimular a irrigação. Inciso 5º. Dar prioridades à manutenção de estradas rurais não asfaltadas, fundamentais para o escoamento da produção. Parágrafo 1º. Para efeito do cumprimento ao disposto nos incisos acima, o município criará e manterá obrigatoriamente o Conselho Municipal de Agricultura, órgão colegiado autônomo e deliberativo, composto por representantes do poder público, sindicatos de classes, agricultores e pecuaristas, e da sociedade civil, na forma da lei. Parágrafo 2º. O município assegurará assistência técnica ao produtor local, além de recursos humanos e materiais mantidos por si, e em convênios com a Secretaria da Agricultura, para a consecução daqueles objetivos. Artigo 248. Compete ao município organizar programa de abastecimento alimentar, dando prioridade aos produtores do município com a criação de mercado municipal, varejões e feiras. Capítulo 8º. Do Meio Ambiente. Artigo 249. Ao município, compete providenciar, com a participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais, e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Artigo 250. A execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos, e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão admitidas se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 251. O município, mediante lei, criará um sistema de administração de qualidade ambiental, que em conjunto com o Estado atuará na proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade, com o fim de: inciso 1º. Propor uma política municipal de proteção ao meio ambiente. Inciso 2º. Adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio ecológico, e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas, e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos, e recuperando o meio ambiente degradado. Inciso 3º. Realizar periodicamente auditorias nos sistemas de controle de poluição, e de atividades potencialmente poluidoras. Inciso 4º.
informar a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes, a presença de substâncias potencialmente nocivas à saúde na água potável e nos alimentos, bem como os resultados dos monitoramentos e auditorias, a que se refere o inciso 3º deste artigo. Inciso 5º. Estimular e incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia alternativas, não poluentes, bem como de tecnologias brandas e materiais poupadores de energia. Inciso 6º. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas. Inciso 7º. Proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que provoquem extinção de espécies, ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos. Inciso 8º. Controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização e destino final de substâncias, bem como o uso de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e meio ambiente, incluindo de trabalho. Inciso 9º. Promover a captação e orientar a aplicação de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a proteção e conservação do meio ambiente. Inciso 10. Disciplinar a restrição à participação em concorrências públicas e ao acesso a benefícios fiscais e créditos oficiais às pessoas físicas ou jurídicas condenadas por atos de degradação do meio ambiente. Inciso 11. Promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de poluição ou de degradação ambiental. Inciso 12. Promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Inciso 13. Promover e manter o inventário e o mapeamento da cobertura vegetal nativa, visando a adoção de medidas especiais de proteção, bem como promover o reflorestamento, em especial às margens de rios e lagos, visando a sua perenidade. Inciso 14. Estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com plantio de árvores, preferencialmente frutíferas, objetivando especialmente a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal. Inciso 15. Incentivar e auxiliar tecnicamente as associações de proteção ao meio ambiente constituídas na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência de atuação. Inciso 16. Instituir programas especiais mediante a integração de todos os seus órgãos, incluindo os de créditos, objetivando incentivar os proprietários rurais a executarem as práticas de conservação do solo e da água, de preservação e reposição das matas ciliares e replantio de espécies nativas. Inciso 17. Controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta e indiretamente, possam causar degradação do meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as sanções administrativas pertinentes. Inciso 18. Realizar o planejamento e o zoneamento ambientais, considerando as características regionais e locais, e articular os respectivos planos, programas e ações. Inciso 19. Proteção aos rios, represas e mananciais existentes no município, adotando-se as normas técnicas do Código Florestal. Inciso 20. Proteger, preservar e restaurar todas as fontes de água do município, recuperando a mata ciliar, adotando as normas técnicas da CETESB. Inciso 21. Incentivar e implantar gradativamente a coleta seletiva do lixo domiciliar, bem como usina de reciclagem de lixo em consórcio com municípios vizinhos. Inciso 22. Adotar medidas legais atendendo às normas da CETESB para a coleta de lixo industrial e hospitalar.
Inciso 23. Apoiar e integrar os órgãos regionais voltados à manutenção de um sistema integrado de proteção ao meio ambiente. Inciso 24. Criação de parques naturais visando a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal. Inciso 25. Inclusão obrigatória de disciplina atinente à educação ambiental, em todas as escolas públicas do município, inclusive priorizando a educação ambiental vivenciada nos estabelecimentos que possuam espaços livres. Parágrafo único. O sistema mencionado no caput deste artigo será coordenado por órgão da administração direta que será integrado por: alínea A. Conselho Municipal do Meio Ambiente, órgão colegiado, normativo e recursal, com participação de segmentos da sociedade civil, associações de classe e poder público de forma paritária, cujas atribuições serão definidas em lei. Alínea B. Órgãos executivos incumbidos da realização das atividades de desenvolvimento ambiental. Artigo 252. Os critérios locais e condições de deposição final de resíduos sólidos domésticos, industriais e hospitalares serão definidos em lei. Parágrafo único. Não será admitida deposição final de resíduos radioativos no território do município. Artigo 253. Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Parágrafo único. É obrigatória, na forma da lei, a recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Artigo 254. É vedada a ocupação de áreas ribeirinhas, seja para habitação urbana, clandestina ou não, seja para habitação rural. Artigo 255. É obrigatório o tratamento de esgotos residências e industriais, mediante especificações da legislação em vigor. Artigo 256. Compete ao município desenvolver e incentivar programas de educação ambiental nas escolas, praças, parques e jardins. Artigo 258. Compete ao município promover a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com plantio de árvores objetivando, especialmente, a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. Artigo 259. O município estimulará a realização de consórcios e convênios intermunicipais para a realização de obras e atividades visando a melhoria do meio ambiente e despoluição de seus cursos D'(AGUA). Capítulo 9. Dos recursos hídricos. Artigo 260. O município instituirá sistema integrado do gerenciamento dos recursos hídricos congregando a sociedade civil, e assegurará meios financeiros e institucionais para: inciso 1º. A utilização racional das águas superficiais e subterrâneas, e sua prioridade para abastecimento às populações. Inciso 2º. O aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos, e o rateio dos custos das respectivas obras, na forma da lei. Inciso 3º. A proteção das águas contra ações, que possam comprometer o seu uso atual e futuro. Inciso 4º. A defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à saúde e segurança pública e prejuízos econômicos ou sociais. Inciso 5º. A celebração descentralizada, participativa e integrada em relação aos demais recursos naturais, e às peculiaridades da respectiva bacia hidrográfica. Artigo 261. As águas subterrâneas, reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico social e valiosas para o suprimento de água às populações, deverão ter programa permanente de conservação e proteção contra a poluição e superexploração com diretrizes fixadas em lei. Artigo 262.
O município adotará medidas em lei para controle de erosão, estabelecendo-se normas de conservação do solo em áreas agrícolas e urbanas.